vamos debater o tema do monolito ao micro front-end, uma jornada para a independência, com a participação de Alexia e Nailton da Totox e Cristiana da Lenovo. Nessa talk, temos uma palestrante que fala inglês, então a gente vai ter disponível para todas a tradução simultânea para português. Para você ver essa tradução, você procura aqui na barrinha do Zoom, aqui embaixo, você tem um símbolo do globo, e aí você já pode selecionar agora o canal que você quer, em que idioma você quer ouvir a talk, tá bom? Pode colocar já português, quem quiser ouvir em português, e inglês para quem quiser ouvir em inglês, para que ninguém perca nada na experiência, tá bom? Nessa apresentação será mostrada a aplicação prática do refactoring de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de micro frontends da plataforma SAIS IoT da Lenovo. Essa plataforma é um monolito que agrega 10 equipes e produtos diferentes, com suas próprias customizações e regras de negócio, e que compartilham a mesma codebase e os mesmos componentes. Como consequência, existe uma dependência de um deploy conjunto de todos os produtos e uma alta complexidade dos componentes compartilhados, que precisam se adaptar às regras específicas de cada produto a cada nova funcionalidade. A abordagem utilizada para resolver esse problema foi o Strangler Fig Partner, possibilitando extrair um produto por vez, sem que fosse necessário parar o desenvolvimento de novas funcionalidades, algo muito similar a trocar a roda de um carro com ele andando. Como resultado, temos um produto com um menor time to market e times independentes, além de uma arquitetura escalável e fácil de manter, bem mais fácil de manter. Os nossos convidados para contar essa história para a gente são a Alexia Dornelles, que é formada em engenharia de software e consultora de desenvolvimento na Totox. Desde sempre apaixonada por inovação e tecnologia, a Alexia tenta unir o melhor dos dois mundos em seu dia a dia, tanto na área profissional como na acadêmica. Líder técnica de um projeto front-end, busca aplicar e cultivar no time as boas práticas de qualidade de software, como TDD e Clean Code, enfatizando a aplicação dessas práticas também no front-end dos produtos. Nailton Andrade é consultor, desenvolvedor de software da Totox, desde que iniciou sua trajetória profissional, tem o prazer de compartilhar conhecimento, seja pariano na resolução de um bug, seja mentor de aceleradora, desenvolvendo jogos educativos para o Instituto de Biologia ou lecionando algumas classes durante seu mestrado em Ciência da Computação. Então, Nailton e Alexia, bem-vindas a essa talk de hoje e tenham uma boa sessão. Obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Vou começar. Eu sou Nailton. Eu sou um homem preto, com barba, óculos, cabelo longo preto. Estou vestindo uma camisa laranja e no meu fundo tem uma parede azul escura. Bom, eu sou a Alexia, sou uma mulher branca, cabelos loiros cacheados na altura do peito. Estou vestindo uma camisa branca e no meu fundo tem o fundo do Zoom aqui comemorativo da XConf. Eu vou chamar para falar um pouquinho com a gente a Cristiana, que é a nossa PO da Lenovo. Hey everyone, my name is Christiana. I am a tan woman with curly hair and I have feathers as my background. Nice to meet everyone. So we can get started, shall we? As is noted, my name is Christiana Mullings, and I am one of the product owners in our cloud and software organization at Lenovo. First, I want to say thank you for inviting me here. I appreciate the opportunity to speak a little bit about our product, and I'm very proud of our team's work. So with that, UDS, users, devices, or services, or commonly known here at Lenovo as UDS. To give a little bit of background on what that is, UDS unifies devices and services in an integrated user-centric approach. It's a cloud agnostic based platform, a developer portal, and an open ecosystem of services-led solutions. This was developed to address the needs and problems across all our organizations and our customers and user groups, such as channel partners, enterprises, and developers.
The power of UDS is that we are combining these reusable packages that flips the traditional basic feature and infrastructure on its head. Teams go from 80% time and dev effort spent setting up infrastructure and building based features and just spending 20% innovating and developing high value features to now 20% setting up infrastructure and building based features, thus allowing 80% time and dev effort being spent on innovating and building high value features. With that same mission and philosophy in place, our Atomic UI product was needed to address one of the main front-end challenges that UDS faced. And that was the need to have a front-end independent deployments. We were discovering that there was an extended integration effort to all of the front-end functionality tied to the UDS monthly review process and deployments, just creating an unreasonable number of dependencies. This directly conflicted with the UDS philosophy of spending less time on basic features and infrastructure and focusing on innovation. And with that, I'll hand it over to the team. Thank you, Cristiana. Então, toda jornada tem um início, né? E eu vou começar narrando um pouco do início da nossa. No contexto do nosso projeto, o front-end do IDS Cloud Platform é o portal. E esse portal, ele tinha o objetivo de disponibilizar em produção uma solução para os clientes finais. E um exemplo de uma solução poderia ser, por exemplo, um administrador de TI consegue gerenciar os 1000 notebooks Lenovo dentro da plataforma. Aí lá ele pode instalar aplicações, instalar sistema operacional e etc. Então, esse portal vai à produção e lá ele estava disponibilizando a aplicação para o usuário final. Com o tempo, novas oportunidades de negócio foram surgindo, novos produtos foram sendo criados e aquele portal que já estava em produção, já estava sendo acessado por usuários finais, foi uma porta de entrada mais fácil para que um novo produto pudesse usar essa infraestrutura já criada e disponibilizar rapidamente o seu produto lá. Então, nessa imagem, nós temos 2 retângulos com cores diferentes, representando que agora, nesse portal, temos 2 soluções diferentes ali. E na parte de baixo, vocês podem ver ali um retângulo cinza, que quer dizer componentes compartilhados, né? Um exemplo de componente compartilhado poderia ser, por exemplo, o gerenciamento de usuários, que é uma coisa comum para todos os produtos, para todas as soluções, né? Com o tempo, esse mesmo portal foi a porta de entrada para muito mais soluções, que visavam também aproveitar já a infraestrutura pronta do portal. Vocês podem olhar na parte de baixo ali que aquele retângulo cinza que a gente tinha de componentes compartilhados foi engolido por essas soluções novas. Por quê? Aquilo que deveria ser um código compartilhado não é mais compartilhado porque tem código específico dessa solução. Nesse cenário, a gente pode ver já alguns problemas, né? Você pensando agora como pessoa desenvolvedora, consultora, né? O primeiro é que o mesmo código ele está sendo alterado por mais de 10 times. Então, aquele código que você tenta colocar em produção, como pull request, ele vai ter que passar por uma série de resolução de conflitos, ele vai ter que ser mergeado em uma fila enorme de pull request criada por 10 times. Nós temos também um problema de infra relacionado ao pipeline. Então, o Jenkins ele vai ter um estouro de memória, o Jenkins vai ter um longo processo de build, não só para mergear o seu código na branch de develop, por exemplo, mas também durante os seus pull requests, sabe? E nessa versão atual do portal, os testes unitários foram desabilitados no pipeline porque, pela quantidade enorme de componentes, pela quantidade enorme de produtos lá e testes unitários, o Jenkins já não conseguia executar esses testes unitários, né? E aí você pensa, nossa, eu me sentiria confortável de colocar código em produção, sendo que eu posso propagar mudanças inesperadas em outros produtos que não tem nada a ver com aquilo que eu estou trabalhando? E pensando em um ponto ainda mais crítico, todas as soluções atualmente precisam seguir a mesma agenda de deploy. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que uma feature inovadora para um dispositivo de realidade virtual precisa ser lançada o mais rápido possível, só que ela não pode, porque a agenda de deploy dela está acoplada a toda uma agenda de produtos que não tem a ver com essa feature, né? E esse cenário já é complicado nesse estado atual, com 10 produtos e 10 times. Agora, imagine que mais 10 soluções, por exemplo, no futuro venham a vir para esse produto, né? Então, você tem
uma complexidade muito maior aí. Então, essa arquitetura atual, ela clama, ela pede por uma evolução, né? E como é que a gente propôs evoluir essa arquitetura? Utilizando micro-frontends. Mas o que são esses micro-frontends, então, né? Eles são como microserviços que existem no contexto do navegador. São seções da interface de usuário, geralmente eu agrupo ali algumas dezenas de componentes que fazem sentido de forma isolada. E é uma técnica que não depende de nenhuma biblioteca ou framework, então é possível construir isso com Angular, Vue, React, é independente. E é uma tecnologia que surgiu aqui na ThoughtWorks ali, saiu no TechRadar em 2016. Mas, indo um pouco mais a fundo, quais que eram os objetivos do nosso time, né? O que a gente chegou para fazer? A gente veio exatamente para permitir o deploy independente de uma dessas soluções e fazer isso de forma que seja reaproveitável e replicável para as outras soluções no futuro. Então, é realmente trazer um refactoring para essa arquitetura, de forma que elas consigam ir para a produção de forma independente, e no futuro isso também ser aplicado para os outros produtos. Só que, além desses objetivos, a gente chegou com uma série de desafios. Para começar, a gente veio com o tempo contado. A gente tinha que fazer isso em 4 meses. E, além de fazer isso em 4 meses, a gente tinha que encontrar uma maneira de refatorar essa arquitetura sem impactar o time que estava lá desenvolvendo funcionalidade nova, corrigindo bugs e trabalhando naquele código, né? Aí, a gente começou uma série de provas de conceito para tentar chegar na arquitetura que a gente queria, que é essa figura disposta ali à direita, né? A gente tem uma plataforma capaz de carregar diferentes microfrontends. A gente começou estudando os iframes, tentando responder essas perguntas ali de o que são, como funcionam, quais são os exemplos, e por que não ir por aí. Analisando os iframes, a gente acabou optando por não seguir, já tem uma série de alguns problemas mais conhecidos da comunidade por ser uma tecnologia mais antiga. Aí a gente chegou no Module Federation, que a gente achou uma tecnologia muito legal, assim, dá para construir coisas muito bacanas, só que o fator tempo, ele entrou muito aí, porque a gente tinha que fazer tudo nos 4 meses, e o Module Federation é uma técnica que tem que ser dominada pela gente, pelo time, né? Então, a gente teria que ter uma curva de aprendizado de entender como o Module Federation funciona, além de como microfrontends funcionam. E a gente acabou encontrando uma terceira alternativa, que é a criação de Web Components com Single Bundles, que é uma coisa muito mais nativa, né? Uma coisa de HTML, JavaScript puro, que já era muito mais conhecido do time, assim, e a gente teve um dinamismo e um aprendizado mais rápido seguindo essa técnica. Perfeito. E após as provas de conceito, a gente chegou em uma proposta técnica baseada no contexto do nosso time e tempo, como a Alexa comentou, né? Então, o primeiro ponto técnico é a plataforma ser capaz de carregar microfrontends. Isso quer dizer, né? A plataforma ela vai agir como um shell, que vai ter um container, onde vai carregar esses microfrontends dentro desse container. O segundo ponto é um único arquivo JavaScript. E o que isso quer dizer, né? Nós temos que toda a estrutura, todo o estilo e todo o script do microfrontend vai estar em um arquivo único, JavaScript, esse chamado de main.js. E um terceiro ponto, que é a integração entre plataforma e solução, acontece em tempo de execução. Ou seja, quando o usuário carregar a plataforma no browser, a plataforma não vai carregar todos os microfrontends. Sob demanda, pelo que o usuário selecionar, por exemplo, de solução, ela vai carregar o microfrontend daquela solução no seu container. Então, aqui nós temos um exemplo de uma tela, de um dashboard, de uma solução ThinkReality, que é a solução que a gente extraiu nesse projeto. Ali embaixo, temos uma foto de um dispositivo da Lenovo chamado A3, ThinkReality A3. E esse dispositivo, inclusive, foi eleito um dos mais inovadores esse ano pela revista Times. Então, por exemplo, o que um usuário pode fazer com essa plataforma, com esse dashboard e com os dispositivos A3? Imagine que sua empresa tem 1000 dispositivos de realidade virtual A3. Então, você quer atualizar o sistema operacional de todos esses dispositivos ao mesmo tempo. Você quer enviar um app para todos os usuários de um determinado grupo para esse A3 desses usuários, sabe? Então, você pode gerenciar esses dispositivos todos para essa plataforma. Voltando agora à parte de plataforma, nós temos ali a sidebar por uma borda vermelha e temos o header pela borda vermelha. Ali é a plataforma, então ali é o que é comum a todos os produtos, além de autenticação e outros serviços embutidos, mas visualmente ali é a plataforma. E no centro, uma borda verde, nós temos o container, que é onde os microfrontends são carregados. Ao final, chegamos nessa arquitetura proposta, onde a gente tem uma plataforma que é carregada por microfrontends,
e tanto os micro-frontends quanto a plataforma acessam o serviço do Cloud Platform. Como que a gente conseguiu fazer essa migração, né? Como que a gente saiu de uma arquitetura monolítica e chegou nessa arquitetura proposta? A gente aplicou o padrão de Strangler Fig Pattern, que foi um padrão trazido pelo Martin Fowler alguns anos atrás aqui na ThoughtWorks, e ele já é bem conhecido para o uso do back-end, para quebrar monolitos em microserviços. Basicamente, esse padrão consiste em que a gente vai criando uma arquitetura nova, que vai coexistir com a arquitetura antiga, e a gente cria uma ponte entre elas, de forma que seja muito fácil para o usuário estar na arquitetura nova e ir para a arquitetura antiga e vice-versa. No nosso caso, a gente utilizou esses 2 pontos de extração e isolamento, que a gente vai mostrar depois, mas o importante aqui é que a ponte ela foi construída com feature toggles. Então, no nosso caso, se a feature toggle está ligada, o usuário ele entra na plataforma antiga e é automaticamente redirecionado para a nova, e se a feature está desligada, ele entra na plataforma antiga e nada acontece, ele segue o processo dele normal. Então, com essa forma, a gente consegue entregar esse poder de decisão de quando o usuário deve passar a usar a nova arquitetura ou não, diretamente na mão da cliente. Perfeito. No canto esquerdo, nós temos ali uma imagem, que é aqueles retângulos com várias cores, representando várias soluções. Embaixo ali temos aquela barra cinza, o retângulo cinza engolido, que são os shared components por outras soluções, né? O que essa imagem quer representar? Que nesse primeiro momento, toda a solução, todo o código de solução está no mesmo repositório, no Bitbucket, representado pelo símbolo, o primeiro símbolo azul ali, que elas estão na mesma pipeline, representada pelo símbolo Jenkins, e que elas executam o Jasmine com Karma como teste unitário. Nesse momento, vocês podem ver que o símbolo do Jasmine está cinza, porque nesse momento está desabilitado os testes unitários, né? Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Primeiríssima, foi separar o que é código de plataforma em um repositório, em seu próprio pipeline, e com os testes reabilitados unitários, e separar o que é código de solução em um outro repositório, com sua própria pipeline, com os testes unitários reabilitados. O próximo passo, então, foi a transformação em micro front-end. Então, a gente teve que criar o Web Component com o uso da biblioteca do Angular Elements e também fazer o build para um single bundle com o uso do NGX Build Plus, que ajudou bastante. Depois, a gente partiu para a parte de roteamento, e aí teve um desafio um pouco maior para o nosso time, porque a gente não encontrou nada tão nativo do Angular que fizesse isso para a gente. A gente teve que criar ali o nosso próprio router e customizar algumas coisas sobre isso. E também teve a remoção de todo o lazy loading, que é uma prática bem comum em aplicações de Angular, principalmente aplicações grandes. E como a gente queria fazer o empacotamento único, não fazia mais sentido gerar esses outros arquivos a serem carregados depois, então a gente teve que trabalhar em cima do código para remover toda a parte que usava essa prática. E agora, um outro ponto importante foi o compartilhamento da autenticação, né? Como a Alexa comentou no slide Strangler Fig Pattern, o usuário não pode ser afetado por essa extração. Então, se um usuário acessa o portal legado e faz a autenticação, ele não pode, se for redirecionado para o portal, para a plataforma extraída, ele não pode logar de novo, né? Isso vai afetar a experiência do usuário. Então, a autenticação é compartilhada não só entre portal legado e plataforma extraída, mas também com o micro front-end. Como eu comentei antes, todos eles acessam serviços do Cloud Platform, então eles precisam de autenticação também. O outro passo foi carregar, de fato, esse micro front-end dentro da plataforma, naquele container, numa borda verde. E também, nós estabelecemos a nomenclatura e também a descrição do que cada evento seria. E o que são esses eventos, né? São os eventos de comunicação entre a plataforma e o micro front-end. Então, ele descreveu a nomenclatura deles, para que eles servem, implementamos eles com JavaScript e RxJS. Depois a gente veio, de fato, usar aquela feature flag dentro do Angular Routing Guard. Um Routing Guard no Angular é basicamente um segurança que vai ficar na volta daquela rota. Cada vez que o usuário tenta acessar aquela rota, ele vai performar uma ação. Nesse caso, a nossa ação é olhar para a feature flag e decidir se a gente tem que redirecionar o usuário para a nova plataforma ou não. E falando em redirecionamentos e plataformas, a gente usou a infraestrutura de Docker e Kubernetes para a plataforma e de Amazon S3 e CloudFront da AWS ali para os micro frontends. E aí a gente chega na parte do isolamento, que é depois que a gente tem as coisas extraídas e se comunicando, a gente vem, de fato, remover o código que pertence às outras soluções para deixar somente o código daquele produto ali e conseguir entregar isso para o time do produto, né? Que é quando a gente chega na arquitetura proposta ali, que é a gente ter os códigos mais isolados possíveis
com alguns componentes ainda compartilhados, que acabou gerando um pouquinho de dor de cabeça. Então, como comentado, a gente precisou trocar a roda com o carro andando. E o que isso quer dizer, né? Enquanto a gente fazia extração, o time do ThinkReact continuava a desenvolver novas features no portal legado. E chegou um momento que a gente precisava atualizar o nosso portal extraído com as novas features, né? Só que nesse momento aconteceu uma coisa. Lembra aquela barrinha verde naquele retângulo, daquele retângulo cinza na parte de baixo, tanto na plataforma quanto nas soluções? Aqueles eram os componentes compartilhados, né? Esses 10 times ao longo do tempo foram modificando esses componentes compartilhados, gerando uma série de quebras de contrato. Um exemplo de quebra de contrato. Aquele componente compartilhado de usuários que antes recebia 5 parâmetros, agora recebe 6 parâmetros com uma ordem diferente, né? Então a gente percebeu que a gente precisava aprimorar a arquitetura. E como foi essa aprimoração? Como eu comentei ali, ainda nesse momento, a plataforma continua usando Share Components e a solução continua usando Share Components. E o que a gente fez? A gente transformou aquilo que era basicamente biblioteca compartilhada, um Share Components, componentes compartilhados, e a gente transformou isso para uma Share Library, uma biblioteca realmente compartilhada, versionada, com um changelog bem definido, com regras de modificação, onde os desenvolvedores tinham que seguir um conceito para poder modificar essa biblioteca. Então a gente colocou essa cultura nessa biblioteca e dessa forma a gente conseguiu não só colocar a plataforma para usar essa Share Library versionada, mas também as soluções para usar essa Share Library versionada. Quais foram os nossos resultados, então, né? Agora, cada equipe é responsável pelo próprio código, cada solução tem o próprio cronograma de deploy, então eles vão para a produção quando é da vontade deles. O processo de build, que era bem longo, porque tinha muitos códigos de muitos produtos, agora é muito menor. E a gente tem uma solução carregada na tela por vez, de forma que o usuário não vai ter acesso a um código que ele não tenha permissão para ver, por exemplo. Mas, além de todos esses ganhos técnicos, a gente também teve alguns ganhos de processo e de estrutura. Por exemplo, hoje, a gente pode ter um time responsável só pela biblioteca de componentes compartilhados, um time responsável só pelo que diz respeito à plataforma e um time que é responsável só pelo que é de cada solução. Mas onde que a gente está hoje, né? Hoje, no projeto, a gente tem o primeiro microfront-end indo para produção, a gente está trabalhando na extração do segundo microfront-end, a gente tem uma documentação, um passo a passo, com todos esses processos de extração e isolamento, que tem alguns times já consumindo essa documentação para que eles possam extrair os seus próprios produtos e chegar nessa independência. E também uma cultura de versionamento e manutenção de bibliotecas que não tinha ali dentro do time antes. E era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, gente. Maravilha! Nossa, quantas vezes passamos por isso, né, aqui dentro da nossa realidade de pessoas desenvolvedoras. Muito legal o compartilhamento de vocês. Acho que muita gente vai procurar vocês depois para entender mais ainda. Temos algumas perguntas aqui. Temos tempo para pergunta, dá para fazer aqui. Então, a primeira pergunta: como vocês convivem com a existência de várias codebases? Padrões diferentes em cada front-end? Como fazer a manutenção de versionamento das libs de cada micro front-end? Como é que vocês convivem com isso? Aquelas coisas que devem ser mais padronizadas, elas ficam nos componentes compartilhados, na biblioteca compartilhada, né? Então, geralmente as coisas que estão nos repositórios mais distribuídos são coisas mais específicas daquele produto. E os versionamentos, eles seguem o changelog, né? Então, quando você coloca uma coisa que pode ser uma breaking change, isso é comunicado na versão já. Então, a pessoa, antes de atualizar, ela já sabe que ela tem que olhar o que é essa mudança e o que ela vai precisar adaptar no código dela para se aderir a isso. E falando de uma questão, assim, de identidade visual, a ideia é ter um auxílio ali de design systems para manter essa padronização dentro de todos os produtos. Comentando só um pouquinho o que a Alexa comentou, por exemplo, da versão da biblioteca, né? Então, a gente tem, se a gente muda a versão da 1.0 para 2.0, a gente sabe que existe uma quebra de contrato ali, né? Então, a gente está seguindo essa nomenclatura, esse versionamento semântico da biblioteca também. Então, ajuda essa questão. Mais uma pergunta aqui. Qual parte do que foi criado é reaproveitável para as outras soluções?
Vai lá. Nós temos a plataforma, né? A Sadba, e como eu comentei, a Sadba e o Header são partes que são gerais para todos os produtos, e também, de forma implícita, tem outros serviços ali da plataforma que são reaproveitados, que são autenticação, por exemplo, então está dentro da plataforma ali, né? Além disso, tem também a documentação que a gente criou ao longo desse processo, que é para auxiliar que outros times também consigam fazer essa extração para microfrontends independente no nosso time, assim, né? A gente vai estar lá para apoiar, para coletar feedbacks, para poder melhorar essa documentação nas primeiras vezes, mas o ideal é que ao longo do tempo os times possam aproveitar completamente essa documentação e fazer as suas próprias migrações para microfrontend. Acho que dá tempo para mais uma. Existe alguma estratégia de qualidade com relação aos testes automatizados? Como ela funciona? Sim, tem testes automatizados e um ganho legal que a gente tem é como a gente cria algo que é muito semelhante, idêntico, na verdade, né, no resultado final, assim, para o usuário, a gente consegue rodar os testes automatizados existentes do monolito em cima do nossa arquitetura nova para garantir que está tudo bem, assim. Então, no fluxo de qualidade, teve uma série de testes de sanidade e testes de regressão que a gente rodou para garantir que o produto não estava sendo impactado com o refactoring da arquitetura, mas a maioria deles foi manual. Na questão da automação, ainda tem muita coisa sendo construída, mas é fácil da gente fazer essa troca, assim, de rodar em cima da arquitetura antiga e rodar também em cima da arquitetura nova. Maravilha, estava aqui olhando se puxava mais uma, mas acho que vai apertar a programação, então vou pedir para vocês olharem lá no Q&A para responder as outras por escrito, tá bom? Foi maravilhoso, uma dor muito, muito recorrente na nossa vida, né? Nem sempre a gente está criando produtos greenfield, então a gente tem que lidar com produtos que tiveram a sua história para serem sido construídos daquela maneira, mas precisam continuar evoluindo, são importantes, ainda entregam valor, né? Mas como entregar valor de um jeito melhor? Muito, muito, muito legal a experiência de vocês. Parabéns ao time e todos envolvidos. Obrigado, Cristiana, por sua presença aqui. É sempre maravilhoso quando a cliente vem nos abrilhantar com sua presença e contar a história junto com a gente, tá bom? Muito obrigada.